Maravilha. Bom, então vamos iniciar. Na nossa primeira apresentação sobre essa temática da relação Brasil-Argentina, o Rodrigo, ele de certa maneira fez um arrazoado, um apanhado histórico dessa relação, da relação entre as duas nações, né? Desde o processo de dissolução da ordem colonial no começo do século XIX, né? Muito em função e principalmente em razão das guerras napoleônicas na Europa, né? Isso causou um verdadeiro turbilhão de acontecimentos e o efeito disso chegou aqui na América, a ponto de acelerar os processos de independência dos Estados Nacionais e formação dos Estados Nacionais. E essa relação Brasil e Argentina, nesse período inicial, foi uma relação marcada sobretudo pelo conflito, né? Muitas pendências da época colonial, sobretudo resquícios do Tratado de Madrid, e o processo de formação das nacionalidades e a busca pelo território. Nós tivemos a Guerra da Cisplatina, nós tivemos posteriormente a Guerra do Império contra Buenos Aires de Juan Manuel Rosas, e finalmente um processo de cooperação entre Brasil e Argentina no contexto da guerra contra o Paraguai de Solano Lopes. Solano Lopes inicia em 1864 uma aventura militar, né? Ele queria estabelecer uma relação de parceria com o Uruguai, acabou adentrando em território brasileiro e território argentino, e isso condicionou, de certa maneira, a formação daquilo que a história chama de Guerra da Tríplice Aliança, né? Ou seja, uma aliança desses países conisulinos, no caso Uruguai, Brasil e Argentina, contra Solano Lopes. Foi uma guerra que durou muito tempo, né? Do ponto de vista do quantitativo de militares envolvidos nesse processo, uma guerra muito custosa, inclusive a ponto de acelerar o processo de dissolução do Império. O final da guerra acabou, de certa maneira, criando algumas pendências, algumas litigâncias em relação às fronteiras nacionais. E a relação Brasil-Argentina, uma relação bastante difícil nesse momento, começa com a questão de Palmas, né? Nosso chanceler à época, no primeiro governo da República, foi o Quitino Bocaiúva, e numa relação de tentativa de estabelecimento de relação de amizade com a Argentina, o Quitino Bocaiúva acabou cedendo parte do território brasileiro para a Argentina. Foi assim chamada a questão de Palmas. E esse problema de Palmas, ele, na verdade, acabou criando um problema no Congresso Nacional Brasileiro. O Parlamento Brasileiro acabou vetando a entrega desse território para a Argentina, né, que seria aí, como o mapa muito bem mostra, parte do Paraná e, sobretudo, parte de Santa Catarina. E, do ponto de vista da arbitragem, a arbitragem foi feita pelo presidente dos Estados Unidos, o Cleveland, e ele deu razão para o Brasil, né? A causa foi vencida pelo Brasil e a Argentina acabou cedendo esse território para o Brasil. E isso projetou um ator importante, né? Que foi o José Maria da Silva Parano Júnior, o famoso Barão do Rio Branco. O Barão, ele fez um estudo geológico, geográfico, cartográfico, histórico e jurídico dessa região, né? Ele tinha uma capacidade de ler mapas, de entender mapas e cartografia em geral muito, muito sofisticada, né? E ele acabou advogando em relação ao Brasil e nós acabamos por vencer essa causa, né? Então nós impusemos aí uma derrota diplomática à Argentina, né? Nesse primeiro momento já da República, o Brasil ele tem um espírito, o republicanismo brasileiro, ele vai tentar estabelecer uma relação de amizade com a Argentina, né? Só que essa relação ela se torna ainda muito difícil nesse primeiro momento.
Por quê? Porque, embora o Brasil fosse o maior território da região, e ainda é o maior território da região, a Argentina era a maior economia. Era uma economia que crescia muito, economia basicamente agroexportadora, né? Exportação de trigo, exportação de gado, de leite, uma verdadeira fazenda no sul do continente. Tá? E essa relação de ser grande e pobre e ser relativamente pequeno e rico foi uma relação que sempre incomodou muito a Argentina. Os argentinos, desde a época da formação do Estado Nacional, sempre tentaram expandir o seu território. Isso é uma tônica da política externa argentina, da diplomacia argentina. E a figura máxima desse conflito, dessa relação de rivalidade, foi o chanceler argentino Stanislao Zeballos. O Zeballos, ele teve uma relação muito difícil com o Brasil, ele tinha muita desconfiança do Brasil, tá? E parte dessa relação de desconfiança que ele tinha com o Brasil se deve ao fato de, no Brasil, nós termos o Barão do Rio Branco. Né? Ele nunca teve uma relação boa com o Barão do Rio Branco. E parte dessa insatisfação dos Zeballos em relação ao Brasil se deve a essa relação de desconfiança. Por quê? Né? Porque o Brasil, à época, tinha iniciado um processo de aproximação com os Estados Unidos. É sempre bom registrar que o começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, o Barão torna-se chanceler em 1902. Nesse primeiro momento da formação da República Brasileira, o Barão ele alinha o Brasil a um tipo de americanismo. Tá? O que autores como o Burns, entre outros autores, vão chamar de aliança não escrita com os Estados Unidos. Uma relação de... É como se o Brasil visse os Estados Unidos do ponto de vista dos interesses nacionais brasileiros, mas também dos interesses hemisféricos e continentais. Como se os Estados Unidos conseguissem, de certa maneira, limitar qualquer tipo de ação europeia no continente. Ainda havia, aí no começo do século XIX, esse tipo de desconfiança, como se as nações europeias pudessem, em algum momento, voltar os seus olhos para o Brasil e outros países da região, na tentativa de iniciar uma corrida neocolonialista no continente. E o Zeballos via essa aliança Brasil-Estados Unidos com muita desconfiança. E o Barão do Rio Branco, ele acaba, nessa aproximação com os Estados Unidos, criando uma espécie de política de contenção em relação à Argentina. A importância do Barão para o futuro das relações entre o Brasil e a Argentina é que ele deixou como legado a seus sucessores uma estratégia, uma sofisticada estratégia, que visava, antes de mais nada, contrabalançar a diplomacia argentina, o que hoje seria taxado de contenção. Não no sentido de se apostar militarmente contra a Argentina, mas sim do ponto de vista da ação diplomática. Então, como é que funcionaria basicamente essa política de contenção? Essa política de contenção seria uma política de cercar, sempre que possível, a Argentina e cooptar possíveis aliados. E quais são os possíveis aliados da Argentina? Os possíveis aliados da Argentina são o Paraguai, a Bolívia e o Chile. Tá? Ou seja, a concepção quase que estrita do subcontinente e desses países, desses atores internacionais. Então, a contenção da Argentina é ter uma relação positiva justamente com esses atores internacionais. Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile.
Tá? Então, essa é a estratégia de contenção. Se o Brasil se recusa a fazer uma política externa cooperativa com essas nações naturalmente podem ser cooptadas pelos interesses argentinos. Então, essa é mais ou menos a dinâmica desse processo. Então, o Barão ele acabou fazendo uma espécie de escola em relação a essa contenção com a Argentina, né? Inclusive, essas charges são charges de época, tá? Mostram muito bem essa visão que se tem, que se tinha um do outro, tá? De um lado, o Zé Badio segurando um barão, o barão com uma espada e uma bomba na mão, simbolizando uma possível relação de beligerância do Brasil em relação à Argentina, a tentativa do Brasil de iniciar uma guerra contra a Argentina, e do outro lado, o barão segurando um cartaz dos Ebádios, como se ele tivesse vestido de fantasma, né? Ou seja, um homem cheio de fantasmagorias na cabeça, lunático, louco, etc. Né? Essa é um pouco da charge de época que se fez em relação a esse período. A partir dos anos 30, já no período posterior à guerra, é bom registrar que a guerra de 14 a 18, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, né, acabou sendo uma guerra que teve a participação do Brasil. O Brasil foi o único país do continente a participar dessa guerra. Refiro aí, no caso, ao continente, ao subcontinente, ao continente, à América do Sul. A Argentina acaba não indo à guerra, tá? Mas a partir dos anos 30 se inicia uma guerra no coração do subcontinente, que é a Guerra do Chaco. Tá? É uma antiga rivalidade, desde a época colonial. Depois da formação dos Estados Nacionais, tanto da Bolívia quanto do Paraguai, essa grande região do Chaco ela acabou sendo uma região disputada. Com a Guerra do Paraguai, essa questão voltou a ser disputada novamente. E a Argentina, nessa relação de desequilíbrio regional, acabou apoiando a causa paraguaia contra a Bolívia. Né? E o mapa explica um pouco essa questão. Nós temos, de um lado, o Brasil, o Grande Chaco, abaixo o Paraguai e acima a Bolívia. Né? Ou o Alto Peru. Bolívia ou o Alto Peru. Essa guerra, que durou aproximadamente 3 anos, mostra que a Argentina tinha o interesse de ajudar o Paraguai contra a Bolívia e, com isso, ter dividendos políticos, vitórias políticas, ganhos políticos. E estreitar os laços com o Paraguai significaria ter um aliado estratégico nessa balança contra o Brasil. Num eventual conflito, e esse conflito se voltar contra o Brasil. Né? E o Brasil, obviamente, não ficou de braços cruzados e utilizou novamente o aprendizado que teve com o Barão do Rio Branco. Que aprendizado foi esse? O aprendizado foi de fazer uma espécie de contraponto à Argentina. E, com isso, o Brasil acabou estreitando, intensificando suas relações econômicas, tanto com o Paraguai quanto com a Bolívia, e principalmente com a Bolívia. Uma coisa sintomática desse período. Se o século XIX é o período onde o Uruguai é a nação que vai ser o campo de batalha tanto do Brasil quanto da Argentina, numa espécie de proxy, no século XX, o que nós vamos ver é que esse conflito ele é deslocado do Uruguai em direção à Bolívia e ao Paraguai. Tá? Ou seja, a Argentina e o Brasil manipulam a diplomacia do século XX em direção a esses dois países, essas duas nações. Tá? Nós temos a Segunda Guerra Mundial, em 38, de 38 até 1945.
a Segunda Guerra Mundial, uma guerra relativamente fácil de se entender, porque é uma guerra basicamente para contenção do regime nazista e dos seus aliados do eixo, né? No caso, o seu principal aliado europeu, a Itália, e o seu aliado na Ásia, o Japão. E a Segunda Guerra Mundial, ela teve uma peculiaridade. Foi uma guerra que foi, de fato, envolvendo vários atores internacionais, inclusive aqui do continente, né? E nesse contexto, nós temos o ingresso do Brasil na guerra, o ingresso tardio do Brasil, e esse ingresso do Brasil na guerra se deve fundamentalmente ao fato dos Estados Unidos terem entrado também. Tá? Então acabou sendo uma guerra do continente americano, tendo esses dois países como os representantes principais, Estados Unidos e Brasil no caso. E durante esse período, houve, de certa maneira, um consenso da sociedade brasileira de que o Brasil deveria participar deste conflito do lado dos aliados. Muito diferente, por exemplo, do que aconteceu na Argentina, porque na Argentina, o debate público argentino ele foi, ora, favorável ao ingresso no eixo, né, ou seja, o lado dos nazistas, dos japoneses e dos italianos, ora, numa relação de aliança com os Estados Unidos e os países ocidentais, Inglaterra, França, etc. E o que predominou do ponto de vista do debate público foi a aposta na neutralidade, né? Ou seja, a guerra mundial ela estava em curso e a Argentina opta pela neutralidade. Só que essa neutralidade ela vai ter um prazo de validade. Ela dura até quando? Ela vai durar até 1944, tá? A Argentina se mantém neutra até 1944. E a Argentina declara guerra à Alemanha em 1945, ou seja, já nos 45 minutos do segundo tempo da guerra, né? Ou seja, a Argentina ingressa praticamente no final do conflito. Tá? Durante a guerra, a Argentina sofre um golpe de Estado. Um golpe de Estado liderado por uma junta militar. E aqui nós temos um início de um processo dentro da política argentina. Né? Que processo é esse? A constante presença de militares no processo político. A presença de militares golpistas dentro do processo político. Tá? Obviamente que isso é uma característica muito forte dos Estados nacionais na América do Sul, na América Latina como um todo, mas na América do Sul em especial. Mas isso também se torna um fator de instabilidade constante na política argentina. E é um fator inédito, porque até então a política argentina ela era conduzida pelos caudilhos, pelos líderes locais. Então as guerras, as lutas políticas no interior da Argentina eram travadas por esses personagens, os caudilhos. A partir dos anos 40, com o ingresso dos militares na política, essa lógica se inverte. Ou seja, a presença agora é dos militares. E esses militares, eles vão dar o golpe em 43 e vão se voltar justamente contra o Brasil. O GOL, né? o Grupo de Oficiales Unidos, tá? Ou seja, é um grupo não só de oficiais da alta patente, mas também oficiais de baixa patente, tá? E esse grupo é liderado pelo coronel, o coronel Juan Domingo Perón, né? Que acabou se tornando um personagem importante não só na cultura argentina, na cultura política argentina, mas também um personagem que acabou ganhando uma notoriedade quase que mundial, né? Pelas suas características, pelas suas andanças, né? Foi muito importante pelo fato de ter cruzado o Atlântico e ter vivido por muito tempo na Espanha, né? Enfim, é um personagem importante aí na história latino-americana. E o objetivo do GOL era o quê? Era primeiramente isolar o Brasil, tá? Isolar o Brasil e combater a influência
combater a influência americana no continente. É sempre bom lembrar que essa presença americana no continente, ela foi historicamente contestada pela Argentina, tá? Em 1823, os argentinos iniciam eles iniciam a doutrina Monroe, né? A doutrina que prega que a América é para os americanos, tá? E essa doutrina Monroe, durante muito tempo, ela esteve em funcionamento, tá? Só que ocorreu algo na América do Sul, na América Latina, em 1903, que incomodou muito a política externa argentina, a diplomacia argentina. E o que houve? Houve o bombardeio da Venezuela por tropas europeias, por navios europeus. Tropas não, navios. E esse bombardeio na Venezuela teve como intuito cobrança de dívidas. Que era uma coisa já no começo do século XIX, era uma prática do século, uma prática típica do século XIX, fazer esse tipo de coisa, mas que no século XX já era uma prática meio que em desuso, né? Você usar as armas para cobrar dívidas. E essa junta militar que atacou a Venezuela acabou criando uma espécie. O Brasil não denunciou esse caso, mas a Argentina sim. E essa denúncia ficou conhecida como doutrina Drago. A doutrina Drago é a doutrina argentina que vai cobrar dos Estados Unidos as responsabilidades de proteção do continente. Tanto que depois, pouco tempo depois, o Theodore Roosevelt, que era até então o presidente dos Estados Unidos, ele vai lançar uma doutrina que é a doutrina do corolário Roosevelt, né, que é uma doutrina de policiamento do continente e do continente em relação ao mundo. Tá? Então, voltando aqui para a década de 40. Uma vez que o Brasil cair, o continente sul-americano inteiro será nosso. Tá? Então, essa junta de militares que vai tomar conta da Argentina, ela acaba por adotar uma estratégia anti-Brasil, anti-Estados Unidos, 2, e essa contenção não só do Brasil como dos Estados Unidos, no sentido de tornar o subcontinente um subcontinente controlado pela Argentina. Então, se inicia aí, em meados do século XX, nessa primeira metade do século XX, uma relação de hostilidade dos argentinos em relação ao Brasil. Novamente, a visão que se tem dessa época, principalmente dos argentinos em relação ao Brasil, é de que o Brasil seria uma espécie de uma nação subimperialista, que estaria a serviço dos interesses norte-americanos no continente. E é com base nisso que os argentinos vão iniciar uma política de hostilidade com o Brasil. Tá? É sempre bom lembrar. Final da guerra, inicia-se o TIAR, que é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca entre as nações, né? Que é uma estratégia de segurança coletiva sugerida e acatada pelas nações americanas, latino-americanas, por isso que é interamericano. Tá? E é uma sofisticada estratégia que daria, anos depois, origem à OTAN. Tá? Então, se nós formos olhar do ponto de vista da cronologia do processo, a origem da OTAN, a origem conceitual, a origem da estratégia de segurança coletiva, ela já está muito bem desenhada no TIAR. Nós vamos ter, depois do o GOL se institucionaliza como movimento político, né? Eles vão tomar o poder em 1943 e vão deixar o poder em 1955, justamente o ano que o Perón consolida ele lidera essa junta e torna-se o seu líder, né? E o líder do país inteiro. Então, o que vai acontecer? O grande desafio do pós-guerra para os líderes brasileiros seria a diplomacia expansionista de Perón.
Então vejam só, o Perón inicia essa política expansionista em relação ao continente, primeiramente contenção do Brasil e dos Estados Unidos, tá? Para que esse continente passasse a ser de influência argentina. E a estratégia do Perón é uma estratégia, antes de tudo, de uma aliança comercial e diplomática com as nações do entorno sul-americano. Tá? Sobretudo com os países de língua espanhola. A ideia, que é uma ideia que vem desde o século XIX, passa por Manuel Rosas, passa por outras lideranças argentinas, a ideia de que a Argentina é a líder natural desses países hispanohablantes, hispano-americanos. Então, o Perón inicia essa tratativa de se aproximar desses países. A estratégia é fantástica. A ideia seria consolidar essas alianças com essas nações de fala hispânica, né? Chile, Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, se possível, Peru, se possível, Colômbia, se possível, Equador, né? Ou seja, uma estratégia, vejam só, uma estratégia de cerco do Brasil. Tá? E isso faria da Argentina o contraponto ao Brasil. Né? Então, esse expansionismo argentino seria uma resposta ao expansionismo já decretado pelo próprio Brasil. Tá? Só que essa relação que o Perón vai ter com o Brasil é uma relação bastante fria, digamos assim. Né? Tanto o Dutra, que torna-se presidente em 46, quanto o segundo governo Vargas, que termina com o seu suicídio em 54, ou seja, nós estamos falando aí num intervalo bem interessante do ponto de vista da história, né? Aproximadamente 8 anos aí. O Perón tenta se aproximar do Brasil, né? E nesse ensaio de aproximação ele é recebido muito friamente. Mesmo porque o Brasil, nessa época, não tinha tantas pretensões latino-americanas, e sim mundiais. Tá? E o Perón lança como estratégia, e ele é pioneiro nisso, de certa maneira, o conceito de terceira posição. Tá? O que é a terceira posição? Em 1945, nós temos a bifurcação do mundo. O mundo vai se tornar um mundo bipolar. De um lado, Estados Unidos, do outro lado, a República Socialista Soviética, a União Soviética. Então, a ideia peronista é uma ideia de se adotar uma terceira via, um terceiro caminho. Tá? Ou seja, um não alinhamento com os Estados Unidos, um não alinhamento com a União Soviética, mas o aproveitamento mútuo das duas potências, no sentido de se tentar romper a lógica do bilateralismo. Essa é a terceira posição do Perón. E é algo que, do ponto de vista da história, vai se confirmar como uma orientação estratégica de nações mais pobres. Né? Nós tivemos, em 1955, a Conferência de Bandung, e essa Conferência de Bandung inicia o processo das nações não alinhadas, que é a origem de toda a ideia do terceiro mundismo. Tá? Então, Perón inicia essa tratativa, inicia essa estratégia de negociação, já nos anos 40. Tá? Ele propõe, posteriormente, ao Brasil, já feita essa negociação com essas nações aqui do continente, ele ensaia com o Brasil essa aproximação em forma de ABC. Tá? Essa estratégia, essa proposta de um bloco ABC, Argentina, Brasil, Chile, é uma proposta inicialmente sugerida pelo próprio Barão do Rio Branco. Tá? Mas que acabou, em função do período histórico, acabou não se concretizando. Tá? Então é mais ou menos essa a ideia nesse período
peronista. O Perón cai em 55, tá? Ou seja, ele cai, vamos fazer em paralelo com o governo brasileiro, ele cai entre o suicídio de Vargas e a presidência do Juscelino Kubitschek, né? Ou seja, o Kubitschek ele já não é um presidente que dialoga com o Perón, mas sim com o sucessor de Perón, que é o governo civil do Arturo Frondizi. Arturo Frondizi, né? Quem foi Arturo? O presidente da Argentina. O Frondizi ele é muito favorável a uma aproximação com o Brasil. Ele é muito simpático à ideia de redução das tensões com o Brasil. E ele é, num sentido mais amplo, um aliado do Brasil no subcontinente, né? Ele quer, antes de tudo, iniciar uma lógica de cooperação entre Brasil e Argentina. Essa é basicamente a visão do Frondizi no continente. E é com base nisso que se inicia na diplomacia argentina e brasileira a ideia do espírito de Uruguaiana. Né? O espírito de Uruguaiana ele é traduzido nessa fala do chanceler brasileiro Santiago Dantas, que diz o seguinte: a eliminação definitiva das rivalidades e desconfianças no passado medraram na política de nossos dois países. Então, o que o Santiago Dantas quer dizer com isso? Ele quer dizer que, a partir desse momento, se tem uma relação de cooperação entre essas duas nações, não mais uma relação de desconfiança entre elas. Isso se dá num contexto muito específico da política externa brasileira. E que contexto é esse? É o contexto onde o Juscelino Kubitschek se distancia dos Estados Unidos, tá? E essa política de distanciamento é mais ou menos na metade do governo JK, aproximadamente 1958. E esse distanciamento do JK tem como intuito a criação de um regionalismo. E o nome desse regionalismo ele vai chamar de Operação Pan-Americana. Tá? O regionalismo do JK, antes de tudo, é um regionalismo que não prioriza a Argentina, mas prioriza os parceiros menores dentro daquela lógica que o Barão do Branco iniciou de contenção da Argentina. Então, a aproximação em dois países. De um lado, o Paraguai, do outro lado, a Bolívia. O que o JK quer explorar do Paraguai? A ideia é explorar, sobretudo, seus recursos hídricos. E aí está, melhor dizendo, a origem da nossa hidrelétrica de Itaipu. De Itaipu, perfeito, obrigado. Deu um branco aqui. E, do outro lado, a parceria com a Bolívia para se explorar recursos energéticos. Nós sabemos até hoje que a Bolívia é um país riquíssimo em minérios e gás natural. Né? Pelo menos até recentemente o Brasil tinha até uma relação de dependência desse gás natural. Né? Hoje em dia, por exemplo, o gasoduto do Urucu aqui no Amazonas apareceu como uma alternativa viável a isso. Mas na época não. Na época a Bolívia tinha, digamos assim, uma prospecção muito maior em relação a esse recurso. E para dificultar a situação, né, os militares argentinos acionam os militares bolivianos e iniciam uma política, um tipo de uma retórica nacionalista, anti-brasileira. Aqui no continente soa essa ideia de o Brasil ser um subimperialismo,
essa coisa desde o século XIX, né? Uma coisa muito forte no continente. Então, o JK, ele bifurca essa estratégia. Recursos hídricos Paraguai, Itaipu, recursos naturais e energéticos da Bolívia, e a Argentina acaba sendo uma terceira via nesse sentido de aproximação. Tá? Então, o Frondizi, ele inicia essa aproximação com o Brasil no sentido de iniciar uma cooperação, iniciar trocas comerciais. Aliás, só um parêntese aqui. Apesar das hostilidades entre os dois países, ora hostilidade, ora aproximação, ora desconfiança, ora relação de confiança, apesar de tudo isso, a relação comercial Brasil-Argentina ela sempre foi uma relação muito boa. Nunca houve uma relação de distanciamento, de sanções, de rupturas das relações econômicas. Não tenho memória disso. Pelo contrário, né, sempre foi uma relação muito boa. Mas, dependendo do governo, você tem um processo de aceleração dessa aproximação econômica ou mesmo de um pouco de distanciamento. Sempre em termos relativos. Então, esse é o princípio do espírito de Uruguaiana, que é, até hoje, um código muito interessante nos estudos de política externa brasileira, uma característica importante da política externa brasileira, o espírito de Uruguaiana. O que significa isso na prática? Significa que chamar o espírito de Uruguaiana significa chamar a aproximação com a Argentina. Né? O que, por exemplo, faltou no período Bolsonaro, quando o Alberto Fernandes se tornou presidente. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Faltou esse espírito de Uruguaiana. Tanto que nós vimos, durante praticamente 2 anos, desde a derrota do Macri e vitória do Alberto Fernandes até a derrota do Bolsonaro no ano passado, essa relação de dificuldade, a ponto de a China ter se aproximado muito da Argentina, né? E nós vamos falar disso daqui a pouco também, e o Brasil ter perdido um pouco de relevância diplomática e econômica com a Argentina. Ou seja, a falta do espírito de Uruguaiana quase nos causou não só um problema diplomático, mas, sobretudo, um problema econômico. Né? A partir dos anos 60 e 70, nós vamos iniciar os ciclos militares aqui na região. Tá? Uma coisa interessante é o tempo desses ciclos militares, porque a impressão que você tem, às vezes as pessoas vão estudar esse assunto a olho nu, né, sem um preparo prévio, e acabam confundindo as coisas. Então vamos tentar entender a dinâmica dos golpes dos 3 principais países do Cone Sul. Então vamos entender Brasil, vamos entender Chile e vamos tentar entender a Argentina. A dinâmica desses ciclos autoritários aqui na região. O golpe do Brasil aconteceu em 1964. Ele foi o primeiro golpe no subcontinente. Tá? Esse golpe ele acontece por fatores internos. Tá? Houve aqui no Brasil um problema. Aquilo que o cientista político Wanderlei Guilherme dos Santos vai chamar de paralisia decisória. Uma paralisia decisória que produz violência política, e essa violência política aciona atores externos. E, no caso, os Estados Unidos, ele acaba não patrocinando o golpe, não intervindo diretamente, mas assistindo. Tanto que, no dia do golpe, a Marinha Americana estava em operação aqui, assim chamada Operação Brother Sun, né? No sentido de, olha, se iniciar uma guerra civil, nós podemos dar uma assistência militar nesse processo. Mas acabou uma operação que acabou não sendo usada do ponto de vista da sua efetividade bélica. Então essa é a dinâmica de 64. A resistência ao golpe ela vai se tornando uma realidade, e em 68 você tem uma radicalização dentro da própria junta militar golpista.
Então você tem a substituição de Castelo Branco e dos castelistas, que teriam uma natureza muito mais reformista, e a adoção de uma linha dura. Essa linha dura, muito mais afinada aos interesses inicialmente americanos, tá? E no sentido de uma perpetuação do regime, o que acabou acontecendo. Afinal de contas, o regime durou 21 anos. De 68 até 78, nós tivemos, de fato, um fechamento do sistema. Então, o regime militar brasileiro se fecha. Ele vai de 68 até 78 num regime autoritário, um regime fechado, numa ditadura militar propriamente. A partir de 78, ou seja, no final do governo Geisel e a transição de Geisel para o presidente Figueiredo, nós vamos iniciar um processo de distensão. E até o fim do regime militar propriamente em 1985, com a eleição de Tancredo, sua morte, posse de Sarney, e finalmente a conclusão desse período com o governo Collor, a eleição do governo Collor em 78 e posse nos anos 90. A dinâmica chilena, ela vai acontecer em 1973. Novamente, uma história muito parecida com a realidade brasileira, chilena. Paralisia decisória, violência política, solução militar. Essa solução militar chilena, esta sim, houve uma forte influência norte-americana e uma certa coordenação americana desse processo. Né? Os bombardeios no La Moneda, o suicídio do Salvador Allende, entre outras coisas. Então, uma dinâmica muito mais violenta da ascensão de Pinochet como ditador do Chile em 11 de setembro de 73. No dia 24 de março de 76, portanto 3 anos depois, se inicia o golpe na Argentina. E esse golpe na Argentina acontece por uma questão de um vazio de poder. 74, o Juan Domingo Perón, que volta a ser presidente pela segunda vez, ele morre, ele falece, e quem toma posse no seu lugar é a sua esposa, a sua segunda esposa, a Isabelita Perón, que era uma personagem muito conhecida na Argentina pelo fato de ter sido cantora e dançarina, né, envolvida com a cultura do tango na Argentina, e uma mulher sem o devido preparo para o cargo, com uma situação muito complicada na América Latina, golpes militares, doutrina de segurança nacional, a preocupação norte-americana em relação à presença de interesses soviéticos na região, a forte presença da inteligência cubana na região, então uma série de preocupações. Então os americanos resolveram patrocinar um golpe também aqui, que foi essa assim chamada Guerra Suja em relação à Argentina. Então, 24 de março de 76, os militares tomam o poder na Argentina. E o líder do golpe não sei se vocês conseguem ver com clareza, esse senhor aqui de bigode, né? Chamado Jorge Rafael Videla, que é o militar que vai coordenar essa junta militar a partir de 76. A ditadura argentina, portanto, começa quando a brasileira está se abrindo. E ela tem uma natureza muito peculiar. É certamente dos regimes militares o mais truculento e o mais violento. Não só isso, não só do ponto de vista da punição da sua população, mas é também a junta militar mais agressiva em relação aos seus vizinhos. Tá? Inicia-se uma relação de hostilidade com o Chile por conta de pendências territoriais, ali na Terra do Fogo, ali mais ao sul da Argentina e mais ao sul do Chile. Se vocês observarem no mapa, vocês vão ver que há
não há uma região bastante fragmentada do ponto de vista do território, né? Mas havia ali uma disputa territorial porque não sabia o que era Chile e o que era Argentina. E os militares argentinos se armaram para atacar o Chile de Pinochet, a ponto de, por exemplo, ter a intervenção do Papa João Paulo II, hoje o Santo João Paulo II, no sentido de conter esse conflito e essa guerra, porque os argentinos estavam de fato preparados para o conflito. E os argentinos, na sua fase derradeira, em 82, de fato conseguem uma guerra, só que agora contra o Reino Unido, contra a Inglaterra. Eles reivindicam a posse das Falklands, que era uma possessão colonial inglesa desde o século XVIII. Os ingleses botaram os pés ali, nunca mais saíram de lá. E os ingleses resistiram à ocupação argentina e expulsaram os argentinos das assim chamadas Falklands, do ponto de vista inglês, e Malvinas do ponto de vista argentino. Só um parênteses, uma observação importante. Do ponto de vista brasileiro, dos conceitos formulados pela nossa diplomacia, o que conta é o termo Malvinas. Ou seja, nós damos ganho de causa à questão argentina. Nós não adotamos nos conceitos brasileiros a terminologia Falklands. Tá? Então, Falklands é só uma coisa exclusivamente inglesa e de seus aliados. Possivelmente Estados Unidos, possivelmente os europeus, entre outras coisas. Do ponto de vista do arranjo continental, sul-americano, sobretudo, nós levamos em consideração o termo Malvinas. Fechou parênteses. Então, esse ato final, em 82, foi uma derrota. À época, a primeira-ministra inglesa, Margaret Thatcher, foi de uma agressividade voraz. A guerra foi decidida em menos de um mês. Né? O uso da marinha, o uso de mísseis balísticos franceses, balísticos não, estou falando besteira, mísseis táticos franceses, né? Ali na região, ali na guerra, e os argentinos não conseguiram retomar a sua posse. A grande questão das Malvinas, do ponto de vista dos militares, dessa junta de 1982, era de tentar criar um espírito e uma retórica nacionalista no sentido de dar um prolongamento ao próprio regime, que já era um regime já muito desgastado por conta da profunda violência, da truculência do regime, das mortes que o regime causou em relação à população e à resistência que foi feita, não só a resistência civil, como também a resistência armada, né? Os vários grupos guerrilheiros ali na Argentina, os montoneiros, enfim, Tupac, entre outros grupos, a truculência do regime em relação à população. Então, foi o último suspiro, foi o último ato, a última tentativa de se levar esse regime mais à frente, o que acabou não acontecendo. Mesmo porque já havia um clima de transição dos regimes autoritários para a democracia. Algo que já estava acontecendo na Europa, Portugal, 76, Revolução dos Cravos, a queda de Franco na Espanha, o fim da ditadura militar grega e o início da democracia na Grécia. Então, essa segunda onda de democratização contamina e cria a terceira onda de democratização aqui no continente. Então, o Brasil, em 78, inicia o seu pacote de abril, aberturas políticas, né, a volta dos exilados, reformas eleitorais, e a Argentina, em 83, inicia o seu processo de redemocratização. Foi uma ditadura relativamente curta do ponto de vista do tempo, né? Ou seja, de 76 até 83, mas foi uma ditadura intensa do ponto de vista dos estragos
causados à sociedade argentina, né? Um regime que adotou medidas econômicas muito parecidas com o Chile nesse sentido, medidas econômicas de privatização, de flexibilização de legislação trabalhista, entre outras coisas. O que foi muito diferente, por exemplo, da ditadura brasileira, que não houve concessão em relação à política de liberalização. Pelo contrário, o regime militar brasileiro foi profundamente estatista. Nunca um governo brasileiro, um regime político no Brasil, criou tantas estatais e interviu tanto na economia como o regime militar brasileiro. Tá? Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, enfim. Sobretudo Médici e Geisel, né, foram os governos mais intervencionistas nesse período. 83, a Argentina inicia sua transição, o Brasil inicia sua transição em 1985. E essa transição, ela é muito interessante, porque é uma transição que já começa no próprio regime militar. A última fase do regime militar brasileiro e do regime militar argentino, também chileno e também uruguaio, nós tivemos a criação da assim chamada Operação Condor, que era uma operação dos serviços de inteligência desses países, no sentido de conter e sufocar a resistência armada que havia no continente. Né? Porque já havia troca de guerrilheiros, de prisioneiros políticos, de ativistas políticos entre os países, e estava criando uma espécie de rede de resistência contra os regimes militares. Então a Operação Condor funcionou do ponto de vista das inteligências militares desses países, no sentido de sufocar a resistência, não só a resistência civil, como também a resistência armada no continente. E essa cooperação dos regimes militares, isso acaba passando para os governos que vão assumir posteriormente, né? Inicia-se um processo de democratização no continente, no subcontinente, para ser mais preciso. E esse processo de democratização do subcontinente, nós vamos ter duas coisas interessantes. A questão de uma relação muito mais positiva em relação aos países, abandona-se aquela retórica de desconfiança mútua dos países, né? Isso é uma característica muito forte dos regimes militares, a desconfiança em relação ao que o outro está fazendo, ao que o outro está planejando, a ponto do regime militar argentino ter fortes desconfianças, não só em relação ao Chile de Pinochet, mas também ao regime militar brasileiro. Itaipu, sobretudo, né? Na visão dos militares, Itaipu era uma arapuca para uma eventual guerra contra o Brasil, aquilo ser detonado e inundar a Argentina, né? Havia essa preocupação. E também a democratização trouxe a necessidade de parcerias e de integração regional, que já é uma tendência muito forte na Europa, sobretudo. As políticas de cooperação, de integração, que começam no pós-guerra, e a mais importante de todas foi a cooperação do carvão e do gás entre França e a Alemanha, essa ideia de cooperação começa nos anos 80 aqui no subcontinente, sobretudo com o Brasil e a Argentina. Né? Como vocês podem ver aí nas fotos, eu fiz uma espécie de recorte de algumas imagens importantes para vocês terem uma ideia desse processo de cooperação entre esses dois países. Tá? Então nós temos aqui na primeira imagem José Sarney e o Raul Alfonsín, né? Presidente da Argentina e presidente do Brasil, respectivamente. Professor, não está aparecendo. Oi? Eu não consigo ver a apresentação. Não consegue? Peraí, deixa eu... Consegue ver agora? Agora eu consigo. Ah, tá. Então deixa eu dar só uma expandida aqui. Pô, eu tava apresentando o slide, não sei porque vocês não viram. Mas a gente avisou no chat algumas vezes, acho que você não consegue ver. Mas eu não consigo ver o chat, entendeu? Desculpa. Depois eu passo para vocês esse slide aqui, não tem problema não.
Obrigado. Valeu. Então, vou continuar. Então, aqui na primeira imagem, nós temos o Sarney e o Alfonsin. Tá? Aqui embaixo, são as duplas, tá, pessoal? Aqui embaixo nós temos o Collor e o Menem. Os dois foram eleitos no mesmo ano, em 1989. E tomaram posse no mesmo ano, 1990. Tá? O Collor durou pouco tempo, como todo mundo sabe. Ele deixa a presidência da República em 1992, e quem assume o lugar dele é o Itamar Franco. Mas o Menem continua. Tá? O Menem é um presidente duradouro na história argentina. Aqui nós temos o Fernando Henrique Cardoso e o Fernando de la Rúa, tá? Os charás aqui, os Fernandos, tá bem? O quarto ciclo é um ciclo meio embaralhado, tá, pessoal? Porque nós temos Lula, em 2003, eleito presidente da República em 2002, posse em 2003, tá? E o Lula, ele é eleito e vê a queda de la Rúa, a eleição congressual de Duhalde e a eleição presidencial de Néstor Kirchner. Então nós temos o início da segunda do casal presidencial, do segundo casal presidencial da Argentina, tá? Uma coisa uma curiosidade interessante na história argentina. Nós tivemos na década de 50, desculpa, na década de 70, o casal Perón, Juan Domingo Perón e a Isabelita Perón. E aqui na década dos anos 2000, nós vamos ter o casal Kirchner, composto por Néstor Kirchner e Cristina Kirchner. A saída de Lula, posse de Dilma. A Dilma já faz a parceria com a Cristina Kirchner. Por isso que eu resolvi deixar uma foto com os três aqui. Só faltou o Néstor Kirchner. Posteriormente, nós tivemos uma parceria curta do Temer, né, de 2 anos. 4 anos para Maurício Macri. Aqui embaixo, a relação mais tensa entre Bolsonaro e Alberto Fernandes, e a relação de cooperação entre Bolsonaro e Maurício Macri. Uma relação muito amistosa. E agora, Lula e Alberto Fernandes, pelo fato de Bolsonaro não ter sido reeleito e ter sido eleito pela 3ª vez o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós teremos eleição na Argentina esse ano, tá? Alberto Fernandes já abriu mão da candidatura, ele e a sua vice, a Cristina Kirchner. Então, tirando aí uma excepcionalidade, nós não teremos mais na corrida presidencial a Cristina Kirchner, tampouco o Alberto Fernandes. Bom, para finalizar, a partir da década de 90, a Argentina ela vai tentar buscar o seu lugar ao mundo, tá? O que ocorre? A Argentina, depois da guerra das Malvinas, ela sai muito mal do jogo internacional. Sai como uma nação beligerante, como uma nação ameaçadora, uma nação que queria provocar guerra e, de fato, provocou guerra. Nos anos 90, começo dos anos 90, é o momento de transição da ordem internacional. Nós temos 1989, queda do Muro de Berlim, ou seja, a unificação das Alemanhas. 1991, o colapso da União Soviética. E no ano seguinte, no processo seguinte, na etapa seguinte, o início da Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo
ela vai mudar muito a percepção internacional dos estrategistas dos países. Os chineses, por exemplo, mudaram radicalmente sua estratégia depois da Guerra do Golfo. Mas aí uma discussão para um outro momento, não vamos entrar nisso agora. E a Argentina igualmente, porque o que a Argentina pensou? Opa, a Guerra das Malvinas causou à Argentina um isolacionismo. O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos reintroduzir a Argentina na ordem internacional, e a única forma de reintroduzir a Argentina nessa ordem internacional é através dos Estados Unidos. Daí esse termo, relações carnales, né? O que significa isso? Relações carnais. Essa frase foi emitida, foi dita, pelo menos é o que dizem, né? Muitas pessoas dizem que isso nunca foi dito, que isso é mais folclore político, mas outras confirmam de pé junto que isso foi dito numa reunião com os Estados Unidos, da chancelaria argentina com os Estados Unidos. Tá? No caso, teria sido dito pelo chanceler, o Torquato Di Tella. Olha, queremos relações carnais com os Estados Unidos. Então significa isso. Significa uma adesão total à doutrina americana. Ponto. Liberalização econômica, liberalização política. A liberalização política já estava sendo feita, né? Alfonsín, Menem, e haveria um aprofundamento de uma liberalização econômica, ou seja, a adoção integral do consenso de Washington, que era a estratégia americana para o começo da década de 90. Isso do ponto de vista do sistema internacional, adesão aos Estados Unidos. Do ponto de vista regional, aproximação com o Brasil e a busca por um regionalismo aberto traduzido em Mercosul. Então, do ponto de vista da vida argentina, Estados Unidos, que sempre foi uma nação que preocupou os americanos, e Brasil, outra nação que sempre preocupou os argentinos, essa aproximação ela teria que ser feita a todo custo. Aberturas econômicas, consenso de Washington, regionalismo, Mercosul. Isso faz da Argentina um estado normal, né? Não no sentido de uma diferenciação entre normal e patológico, não é essa a questão. Normal porque ele vai adotar as normas internacionais, ele não vai ser um challenger, ele não vai ser um desafiador, ele não vai ser um país questionador do sistema, um altermundista. Não. Ele vai simplesmente aderir ao sistema. E a estratégia dessa adesão ao sistema internacional se chama realismo periférico. Esse termo ele foi cunhado por um cientista político argentino, já falecido, faleceu recentemente, ele faleceu inclusive de Covid, Carlos Escudé. E o Carlos Escudé ele formula o conceito de realismo periférico nesses termos, ou seja, de que a Argentina precisaria superar, romper o isolacionismo. E a única forma de fazer isso acontecer seria uma adesão, uma relação com os Estados Unidos, adotando as medidas americanas de governança e, do ponto de vista regional, uma aproximação com a grande liderança conissulina que é o Brasil. Tá? O que é bom para os Estados Unidos é bom para a Argentina. O que é bom para o Brasil é bom para a Argentina. Então, esse é o significado de uma qualidade desse sistema argentino. Tá? A partir dos anos 2000, a estratégia do realismo periférico é abandonada, né? Porque a partir dos anos 2000 nós vamos ter uma mudança de eixo, não só do ponto de vista ideológico, mas também do ponto de vista do funcionamento dessas políticas no Brasil, na Argentina e no subcontinente inteiro. Voltando um pouco na história, 2008 você tem uma eleição na Venezuela, o Coronel Chávez torna-se presidente da República, e a partir de lá se inicia um ciclo
liderado por Hugo Chávez, que vai se espalhar pelo subcontinente inteiro, né? Subcontinente vai aderir a uma espécie de onda. Uma onda, muitos adotam o termo onda rosa, onda vermelha, onda esquerdista. Eu acho que o termo não vamos ficar batendo cabeça com isso. Mas houve adesão e o surgimento de líderes de esquerda. Então, Néstor Kirchner na Argentina, Lula no Brasil, Chaves na Venezuela, Rafael Correa no Equador, Pepe Mujica no Uruguai, Fernando Lugo no Paraguai, que mais? Enfim, isso aí vai embora. A Concertación no Chile, né, com a Michelle Bachelet, enfim, né, essa onda de nações mais à esquerda. E parte dessa estratégia argentina diversifica. Então, se tem, de um lado, o Brasil, mas não mais o Brasil do ponto de vista de uma dependência, mas de um parceiro. Há uma substituição. Tá? Os americanos passam a ser vistos agora com profunda desconfiança, porque aquele receituário neoliberal do consenso de Washington acaba não dando certo na Argentina. A Argentina entra numa turbulência econômica sem fim, aliás, encontra-se neste exato momento, nesta turbulência, mais uma vez, e a Argentina direciona seus olhares para a Venezuela. E por que a Venezuela? Porque a Venezuela tem se tornado uma nação muito próspera por conta do aumento da commodity, da sua principal commodity, que é o petróleo. A Venezuela, como nós sabemos, padece da doença holandesa. Então, se o petróleo está bem valorizado no mercado internacional, a Venezuela prospera. Se o petróleo perde fôlego, a Venezuela perde força. A radicalização do regime chavista faz com que fatores não só econômicos, mas também diplomáticos, afetem a institucionalidade na Venezuela. As rodadas de sanções, o isolacionismo diplomático, a tentativa de mudança de regime, entre outras coisas que acontecem que vão prejudicar muito a Venezuela. E a radicalização do próprio regime político, tanto no período Chávez e principalmente a partir de 2013, melhor dizendo, com a posse de Nicolás Maduro, na presidência da Venezuela. Mas ele vai se aproximar muito do casal Kirchner, porque são os petrodólares. A Argentina vive também um período de prosperidade importante nesse período, nos anos 2000, principalmente por conta da expansão do boom econômico chinês no mundo. A onda de prosperidade que os argentinos passam a ter é a mesma onda de prosperidade que o Brasil passa a ter, porque ambos os países são exportadores de commodities. Né? Claro, a pauta agrícola brasileira ela é muito mais sofisticada e maior que a pauta argentina. Mas a Argentina é uma potência agrícola também, sobretudo de produtos como carne, soja, entre outros produtos. Tá? A Argentina também passa a ter um papel importante. Então, triangula-se aí Brasil do ponto de vista do Mercosul, posteriormente o Unasul e, num terceiro momento, o assim chamado Consenso de Buenos Aires, tá? Com os Estados Unidos, um relativo distanciamento, principalmente por causa do projeto ALCA, a alternativa, a aliança econômica que abarcaria todo o continente. A ALCA não prospera, ela cai não só por inoperância dos Estados Unidos, por uma resistência também dos países do Cone Sul, e vai se aproximar muito do ponto de vista ideológico da Venezuela, porque a Venezuela tem petrodólares, pode fazer empréstimos, pode fazer um monte de coisa, pelo menos nesse período chavista principalmente, né? Hoje não tem mais essa capacidade, e daí essa aproximação com o regime venezuelano. E nos últimos anos, o que nós temos visto é uma aproximação, um quarto fator aí, com a China. A China tem adotado uma estratégia de
buscar parceiros em outras partes do mundo, né? Uma estratégia chinesa típica, e parte dessa estratégia tem se direcionado para 2 países, o Uruguai e a Argentina. Tá? Os chineses, inclusive, no final deste ano, os chineses vão fazer operações militares juntos com os militares argentinos nas águas do Atlântico Sul. Ou seja, eles vão fazer exercícios militares em frente às Malvinas. Né? Espero que isso não termine mal essa história. Né? A Argentina tem se aproximado também do BRICS. Né? E se aproximar do BRICS se aproximar da China de forma formal, do ponto de um bloco maior. Né? Inclusive, o convite partiu não do Brasil, mas da China, ou seja, a China tem investido bastante na Argentina. E ano passado, 2002, o Brasil tinha perdido a condição de um maior parceiro comercial da Argentina. Retomou nos últimos meses essa relação de privilégio de ser o maior parceiro comercial com a Argentina. Tá? Então, é basicamente isso, pessoal. Eu encerro por aqui, tá? Teria assunto aqui para ficar falando por horas e horas e horas, tá? Mas tudo tem um limite. Eu acho que deu para passar para vocês mais ou menos um quadro geral do processo. Deu muito. Processo de parceria, não só do Brasil, quanto da Argentina. Então, agradeço a vocês, muito obrigado. Vocês têm alguma pergunta? A gente pode bater um papo aqui rapidamente sobre isso. Eu estou bem tranquilo, professor. Deu para aprender muito mesmo. Agora é acompanhar a eleição. Vai mudar totalmente, pode mudar totalmente o cenário aqui na América Latina, essa eleição. Deixa eu só fazer um comentário. Já que nós estamos falando sobre isso, foi o Gabriel que puxou esse assunto, né? Correto. Bom, a eleição na Argentina me parece um cenário já bem definido para um candidato que, se vencer, vai ser uma dor de cabeça para o Brasil. Porque esse candidato, ele tem uma agenda econômica bastante liberal, né? O que vai, de certa maneira, distanciar esse candidato do Brasil, né? O Brasil tem adotado uma agenda, pelo menos a agenda do Mercosul, que é uma agenda de integração, a agenda da Unasul também, uma agenda tipicamente brasileira, né? A Unasul é uma iniciativa brasileira, né? E esse próximo presidente da Argentina, ele pode ser um desafiador, um cara que vai, né, criar algum tipo de dificuldade para o Brasil. É um candidato mais à direita, né? Ele já teceu elogios ao Bolsonaro. Então, enfim, pode ser uma coisa interessante aí para os próximos meses. Tem um outro ponto a se comentar, essa questão que está acontecendo com a Cristina Kirchner, com certeza enfraqueceu muito a esquerda argentina. Sim. Por esse escândalo de corrupção. E eu não lembro o nome desse candidato que você está falando, aquele que é bem jovem. Ele tem uns cabelos assim meio... Eu ainda não parece o Guga Chakra. É isso. Ele lembra. Mas realmente, eu vi um pouco sobre ele. Eu acredito que é um pouco mais liberal que era o Macri, talvez. E um pouco mais agressivo nesse ponto, pelo que eu vi. E realmente seria uma pedra no sapato para esse processo, para essa vontade que o Lula tem de ser o líder
Sim. o líder da América Latina, né? Uma América Latina, especialmente uma América do Sul unificada pela onda rosa. Tem um detalhe, né, Gabriel? Assim, ele vai, se ele for eleito, as pesquisas estão indicando que sim, ele pode ser eleito, né? Ele tem todas as condições de ser eleito, está na frente, inclusive. Mas ele pode adotar uma estratégia mais pragmática, né, cara? Não de enfrentar o Brasil. Mesmo Sim, porque sim. mesmo porque ele vai enfrentar uma situação interna muito difícil na Argentina. A política argentina, deixa eu só fazer uma observação aqui para vocês. A política argentina, ela é muito complicada. Se vocês acham a política brasileira complicada, triplica a Argentina. Por que ela é complicada? Porque a Argentina, ela não tem centro político. Ela tem o peronismo, que descamba para um lado, e se tem a União Cívica Radical, que descamba para o outro. Então, o cálculo da governabilidade na Argentina é que você tem forças antagônicas muito fortes e um centro fraco. O Brasil, você tem forças antagônicas fortes também. Uma direita muito forte, uma esquerda muito forte. Basta ver a eleição presidencial como foi. Né? Foi uma vitória ali no detalhe. Uma diferença de 2 milhões e pouco de votos. Ou seja, uma mixaria. Né? Uma eleição numa dimensão do Brasil, uma mixaria. Mas nós temos um centro político muito articulado, muito forte. Né? Se você me perguntar qual é a ideologia do Arthur Lira, eu não sei dizer qual é a ideologia do Arthur Lira. Qual é a ideologia do Michel Temer? Eu não sei dizer qual é a ideologia do Michel Temer. Mas uma coisa eu sei dizer: eles são centrão, eles são centristas. Ou seja, eles vão te garantir uma governabilidade, mas eles podem também impugnar a tua governança, como está acontecendo nesse exato momento. Né? Eles podem dificultar. Eles podem aprovar as reformas que você quer, mas eles podem dificultar a sua vida. Então, esse centro ele é flexível na política brasileira. Né? Tanto que o Michel Temer, só para o título de comparação, tá? Michel Temer tinha 5% de apoio popular. Sim, em condições normais de temperatura e tempo, um presidente da República no Brasil, com esse percentual, ele não só cai, como ele é enforcado no meio da rua. O Michel Temer... o Michel Temer, ele deixou de aprovar uma única reforma, que foi a da Previdência. Ele aprovou tudo que ele quis, com 5% de apoio popular. Ou seja, o Michel Temer, ele tinha o centro, ele tinha a governabilidade. Muitas vezes você tem até uma popularidade alta. Bolsonaro chegou a ter uma popularidade não alta, mas satisfatória. Mas do ponto de vista da articulação congressual, ele travou, ele não aprovou uma única reforma de impacto, uma única reforma estrutural durante 4 anos, porque ele foi cercado por esse centrão. Não é à toa que ele entregou o orçamento na mão do parlamento, né, para acabar com esse negócio da política do orçamento que o presidencialismo de coalizão faz. Né? A Argentina não tem isso, então é muito difícil governar na Argentina, porque você vai ter que governar com as radicalidades. E trair um lado, ser radical e votar no outro radical é um negócio complicado. Então, tem esse detalhe polar. Então, Macri teve dificuldade, Alberto Fernandes teve dificuldade. É da natureza da política argentina essa relação meio que pendular, tá? De um lado para o outro, né? Não um centro. A ausência desse centro, a ausência de partidos pivô é muito complicado, é um dificultador, é um elemento que vai dificultar o processo de governança da Argentina. E esse candidato que está aparecendo aí, ele é um outsider, né? Ele é um cara que não é do esquema. Ele não é uma grande liderança, ele não é de um partido forte. Então, vamos esperar, né? Vamos torcer antes de tudo, né?
Pessoal, mais uma perguntinha? Podemos ir para os finalmente. Do meu lado tá tudo ok, professor. Muito obrigado. Maravilha. Valeu, Gabriel. Um abraço para ti, hein, camarada. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Então, pessoal, encerramos por aqui, tá? Desejo felicidades para vocês e até a próxima. Daqui a 2 meses a gente vai ter a gravação da relação. Aí a gente já vai virar para a África, tá? Fazer uma live aí, um webinar sobre relação Brasil e continente africano, tá bem? Então, tchau, tchau.